Pessoal, eu tava aqui gravando os vídeos com as notícias da DC, quando do nada, simplesmente vaza o trailer do Homem-Aranha Brand New Day. Então, nesse vídeo, vamos reagir ao trailer do Homem-Aranha Brand New Day e também vamos falar das notícias da DC, porque eu já gravei boa parte, não vou querer perder as coisas que eu gravei, não. A gente tem uma descrição com mais detalhes do trailer dos Lanternas, que revela coisas importantes envolvendo o uniforme dos Lanternas Verdes. Também tem novidades envolvendo a venda da Warner, porque olha só, o Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos, largou a barca da Paramount. Agora a Paramount realmente tá sozinha e ficou difícil para eles, hein? Realmente vai ser para Netflix. O Batman vai ser da Netflix mesmo, hein? Quem te viu, quem te vê. Muito bem, gente, tem muito assunto nesse vídeo de Marvel e DC. Roda a abertura e vamos lá! E só antes da gente começar, um grande salve para os novos membros. O Caio Ferreira, Traian Teobaldo dos Santos, Pedro FK9JD, Lucas Alves Toledo e Ridio AK. Valeu, gente, tamo junto. Muito obrigado para todo mundo que é membro, apoia o canal. Isso ajuda demais a Batcaverna. E beleza, vamos reagir então a esse trailer aí do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ai, é hoje que a gente vai tomar strike por causa da reação do Homem-Aranha, né? Mas vamos lá, vamos lá. Ok, tô aqui com o trailer vazadão. A qualidade é a pior possível. Mas vamos lá, vamos lá. Play! Nova York. Tá dando uma musiquinha. Nossa, não tô escutando nada. Você não lembra de mim? Tá, ele tá lembrando dos eventos do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Filma direito, pô, tá cortado! Pô, tá uma vibe bem legal esse início, hein? Eu sou apenas Peter Parker. Olha ali! Olha ali, tem umas cenas maneiraças! Ali é o tentáculo. Às vezes o Homem-Aranha tem que fazer alguma coisa que eu não entendi. Homem-Aranha. Fique fora do meu caminho. Daí tem um vilão, sombra. Acabou? Não, não, não. Peraí. Não pode ser só isso. Putz. É 1 minuto vazou. O vazado é isso, não tem tudo. Ok, pelo que eu entendi, o vazado não é todo o trailer. É só 1 minuto do trailer. Assim, eu não sei quando eles estavam pensando em lançar esse trailer, né? Porque lembrou muito o vazamento do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É uma janelinha no computador, o cara gravando de longe, cortado. Não dá pra escutar as coisas direito. Mas dá pra ver que tá interessante, hein? Tem algumas cenas cinema nesse trailer, hein? Vamos lá. Eu não vou fazer análise frame a frame, porque é o trailer vazado, tô com medo aqui de dar alguma coisa. Mas eu gostei da vibe do início do trailer, que o Homem-Aranha tá lembrando das coisas que aconteceram no evento do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E uma coisa que eu achei interessante é essa fala do Peter. Ah, eu sou Peter Parker, você não lembra de mim. Eu quero entender um pouco o contexto dessa frase, porque parece que é narração. E se o filme for narrado pelo Peter Parker, pô, isso já dá um upzinho, hein? Gosto pra caramba da ideia do filme ser narrado pelo Peter Parker. Reassistindo esse trailer vazado agora com a legenda, deu pra perceber que, infelizmente, isso não é uma narração. E sim o Peter Parker falando com alguém. Talvez o Ned ou a MJ. E tem algumas cenas bem, né, Peter Parker miserável. Porque tem aqui, ó, ele lavando a roupa, parece ser isso, e a própria máquina de lavar parece bem velha. Então isso aí, o trailer realmente passa essa vibe de Homem-Aranha pobre, sofre, ninguém lembra dele. O ponto de largada desse filme é exatamente aquilo que eu queria ver depois do final do Sem Volta Pra Casa. E tem essa frase do Peter Parker, que ele fala bem assim, o Homem-Aranha precisa fazer a escolha difícil, mesmo que isso machuque o coração do Peter Parker. E, cara, essa frase foi boa, hein? É um pouco a dualidade, é o que a gente sempre fala de que, bem, eles são uma pessoa só, obviamente, mas a vida de um afeta o outro. É uma frase totalmente frase de HQ, né? Que você veria num balão de narração do Homem-Aranha. É por isso que eu digo, isso daqui tem que ser narração no filme. Porque se for ele conversando com alguém, ok, é legal. Só que não é tão legal como ele conversando com a gente nesse caso, sabe? Porque se for narração, cinema absoluto, cinema, nossa. E o
filme simplesmente entra no modo Deus e começa a replicar. Pô, tem aquela Amazing Fantasy, né? A primeira aparição do Homem-Aranha. Essa cena do Amazing Fantasy nem parece tão bonita. A seguinte, sim. É ele subindo um prédio, dá um slow motion aqui, pelo jeito, e a gente vê a teia em volta dele. Caraca, velho. Bonitaço isso aqui. Cinema. Aí tem essa outra cena que tem um monte de gente que pula em cima do Homem-Aranha e eles parecem ninjas que estão usando roupas laranjas. Na hora eu pensei, né, na Rendo, né, na Tentáculo, só que também não dá pra ter certeza que são eles. Essa cena e a cena anterior ali do slow motion foram as que eu mais gostei. E as últimas cenas, surge a voz de uma mulher que parece muito a voz da série Sync, e aparece essa pessoa, né, coberta pela sombra, e diz que é pra o Homem-Aranha ficar longe dela. Pelo que eu vi na internet, o pessoal tá especulando que a série Sync vai ser a Shazra. Não sei falar o nome dessa personagem. Lá se vai a teoria que ela era Jean Grey, né? Eu não confiava muito nela ser a Jean Grey. E bem, ainda bem que não é a Jean Grey, acho que não ia ter nada a ver. E a Mary Jane, assim, convenhamos que a chance era muito pequena de ser a Mary Jane, porque a diferença de idade da série Sync pro Tom Holland é gigante e não iria rolar deles fazerem um casal com uma idade tão diferente assim. Até porque tem a MJ, eles não queriam voltar atrás desse jeito. Enfim, vai ser interessante ver como que eles vão linkar a Shazra aí com o Punisher e tudo que tá acontecendo com Nova York. O filme Street Level do Homem-Aranha é até virar a esquina, né? Porque tem essa vilã que dá um nível de ameaça um pouco maior. Não é só o Homem-Aranha lutando contra Tentáculo e policiais e, sei lá, bandidos de rua, né? É um pouco mais do que isso. Até porque essa vilã, né, ela tá muito mais ligada a uma parte mística do Homem-Aranha, digamos assim. Acho que esse é o melhor termo. Agora, eu tô curioso o que ela vai fazer na história. Porque o diálogo aponta que o Homem-Aranha tentou lutar com ela, foi derrotado, tanto é que ela diz, né, você está uma bagunça, Homem-Aranha, e depois ela pede pra ele ficar longe. Parece que ela tá fazendo algum tipo de crime que o Homem-Aranha tentou impedir. O que não é muito essa personagem, né? Não me parece uma personagem muito street level, digamos assim. Mas beleza, achei o teaser legal. Acho que eu até poderia gostar mais de uma qualidade melhor, porque dá pra ver que tem umas cenas bem bonitas, só que não dá pra entender direito o que tá acontecendo na cena, tá? Mas bacana, bom trailer. E tomara que não demore muito para eles divulgarem esse trailer aí oficialmente, a gente veja em Full HD, porque tem potencial e ainda tem, né, um pouco mais do trailer depois disso. E pessoal, o Gabriel do Futuro aqui para dizer que depois saiu a segunda parte, e aqui nessa parte tem coisas bem interessantes acontecendo também, e tem um lápide falando com o Homem-Aranha, além de uma pequena frase do Bruce Banner, que essa não dá para entender, e depois o Punisher ajudando o Homem-Aranha. Mas enfim, trailer legal, bem melhor do que dos Vingadores, né? Bem melhor que aquele teaser dos Vingadores, né? Comemos? Vamos aguardar as novidades pra ver o que acontece nas próximas semanas, se esse trailer sai oficialmente ou não. Beleza, dito tudo isso, vamos falar das novidades da DC. É DC, pá! E vamos começar com as novidades de Lanternas. Surgiu na internet aqui uma descrição do trailer que foi exibido no México, e dessa descrição a gente tem algumas novidades interessantes. Primeira coisa, o trailer foi muito elogiado, porque tinha algumas coisas surreais. O tom realmente foi comparado ao Watchmen da HBO. E o Watchmen tem aquele tom muito sério, com aquela crítica social que eles fazem na série, que herda da própria HQ. Desde o início, a gente está comparando com True Detective. Mas eu acho que também faz sentido você comparar com o Watchmen pelo nível de seriedade que a gente viu até agora, e principalmente pela questão que essa parece ser uma história com críticas envolvendo a própria sociedade americana. True Detective tem isso, o Watchmen tem muito, e pelo jeito a gente vai ver isso na série dos Lanternas. Eu acho legal ter esse tom aí parecido com o Watchmen. Gosto de quando as coisas se levam a sério. Agora, também é importante dizer que na série do Watchmen são pouquíssimas as vezes que a gente vê alguém usando poderes. Os poderes fazem parte do mundo, mas o essencial, o mais importante mesmo, é a interação dos personagens. É o que os personagens têm a dizer sobre eles mesmos, né? Essa série dos Lanternas, além de tudo que acontece no presente, a gente sabe que vão ter flashbacks. E aí entra flashbacks do Hal Jordan, flashbacks do Jon Stewart, linkar talvez um pouco mais o arco pessoal deles envolvendo o que aconteceu no passado. E beleza, super válido e realmente lembra um pouco o Watchmen. O traje do Hal Jordan é incrível e totalmente prático. O esquema de cores do traje do Hal é clássico. Tem verde, preto e branco com detalhes em dourado, como o anel de poder dele. Verde, preto e branco são as cores tradicionais do Hal Jordan. O que eu vi uma galera dizer também é que esse traje,
ele não é materializado pelo Anel do Poder. Ele é um traje que se veste. Olha, eu acho que isso vai dar uma treta. Vai dar uma treta. Né? Teve até uma pessoa que comentou que tem uma cena que a gente vê o roupeiro do Hal Jordan e a gente vê a roupa pendurada. E se esse realmente for o caso, o Lanterna Verde tem que colocar o uniforme, eu com certeza não gosto disso, porque essa é uma desculpa perfeita para eles quase nunca usarem os uniformes. Eu também não sei se eu gosto disso, porque define um pouco o lore pro futuro do DCU, né? Então todos os lanternas vão usar roupas assim? Pessoalmente eu não gosto muito da ideia, mas eu quero ver como vai ser implantado. Porque se o uniforme for bonito, meio que dane-se, sabe? Se ele vem pelo anel, se ele tem que vestir o uniforme, sabe? Praticamente 99% dos heróis, a gente quer que o uniforme seja uma roupa que o herói veste. Mas o Lanterna Verde talvez seja o 1% que seja o contrário, né? O anel tem que criar o uniforme. Agora, não precisa ser como o uniforme do Ryan Reynolds, que era full CGI, sabe? Isso daí que é paia. Mas o que tá tranquilo, né, que eles falaram que é prático, né? Então tá de boas. Chegaram a comparar um uniforme com um traje do Injustice. E assim, Injustice não é exatamente um bom exemplo pra nada quando se trata de visual. Mas vamos dar uma olhada aqui no Hal Jordan do Injustice. Assim, é como todos os uniformes do Injustice, não é bonito, sabe? Mas se for assim, não é de todo mal. Poderia ser pior, o que eu quero dizer é que poderia ser pior. Mas, como estão comparando com o traje do Injustice, eu acho que realmente a gente vai ter esse tipo de malha, né? Essa coisa mais tática, um pouco mais dura, com vários detalhes no preto, no verde. E é basicamente um traje tático e de vez em quando tem as cores do herói e tal. Não é algo que eu fico super animado, tá? Mas vamos esperar pra ver, não vamos julgar ainda, não vamos julgar. Falaram também que o Kyle Chandler é o grande destaque desse primeiro trailer. E pelo que deu pra entender, o John Stewart só vai ser oficialmente um Lanterna Verde se o Hal Jordan passar o bastão pra ele. O que é mais um indício que a gente só vai ver o Hal Jordan do DCU nessa série, e aí depois ele vai se aposentar, né? Tem essas pessoas especulando que o Hal Jordan pode virar o Parallax, ou que ele pode morrer. São duas opções muito ruins. Eu espero que ele continue, assim, de verdade. Vou torcer que ele continue. E beleza, vamos aqui com o último assunto, que é a venda da Warner. A Warner se manifestou dizendo que ela vai continuar a fechar o negócio com a Netflix. Nada realmente indica que a aquisição hostil da Paramount vai funcionar. A Warner tá bem confiante que os acionistas não vão vender suas ações. Ou aqueles que venderem não vão ser suficiente para gerar uma aquisição hostil. A Warner tá bem tranquila nesse ponto. Um dos super trunfos ali que a Paramount tinha era a questão do apoio do Donald Trump. E também um dos financiadores da proposta da Paramount era o genro do Donald Trump. Então tinha esse conflito de interesse, né? O Donald Trump poderia estar apoiando a Paramount porque a família dele poderia ganhar algum dinheiro em cima disso também. Só que olha só, o genro do Donald Trump saiu do negócio. O nome dele é Jared Kushner e ele, né, simplesmente largou a proposta da Paramount, deixando a Paramount a ver navios e, coincidentemente ou não, o Donald Trump veio a público e disse que a Paramount não é sua amiga. E aliado isso com aquela notícia de reunião que ele teve com o pessoal da Netflix um mês atrás, parece realmente que a Paramount tá perdendo força, até porque esse era o grande super trunfo dela, né? O Trump, porque daí se compra é mais fácil do negócio ser aprovado mais pra frente. Agora, se nem o apoio do Trump ela tem, só se ela aumentar muito a proposta. Olha, eu diria que a Paramount é impossível voltar atrás. E com isso, realmente a Warner vai ser da Netflix, mas só lembrando que o negócio vai ser concluído lá na frente, quando a Warner se dividir. A gente ainda precisa de alguns meses para que isso tudo seja oficializado. Mas nesse momento, eu diria que a virada de mesa é muito, muito improvável. Enfim, galera, essas são as notícias de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e tchau, tchau. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.